Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo nesse momento. A academia é pecado? É pecado cristão o crente fazer academia? E cuidar do corpo, fazer exercício físico é pecado? Nesta questão, nem todos têm a mesma forma de interpretação. No meu ver, cuidar do corpo com exercício físico não é pecado, até porque não tem nenhum argumento bíblico para aplicar contra isso. Pecado é qualquer coisa que fere algum princípio bíblico. Nem tudo o que é pecado está escrito na Bíblia. Então tudo que o crente ou o cristão for fazer deve avaliar se fere algum princípio bíblico, ou se tal coisa pode ser aplicado a algum princípio bíblico. Eu vou dar como exemplo Filipenses 4 e verso 8, que eu vou ler aqui agora. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então tudo que for fazer tem que ser avaliado. Se é honesto, se é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama. Então tudo tem que ser avaliado. O cuidado com o corpo não é pecado, mas o cristão deve ser limitado em certas coisas que o não cristão faz, ou então o cristão que não é autêntico, porque a maioria dos cristãos hoje não são autênticos, é apenas título, religião e religiosidade. O cuidado com o corpo não é pecado, mas o cristão deve ser limitado em certas coisas que o não cristão faz. Neste ponto que julgam não ser correto certas práticas. Alguns já me perguntaram na questão da roupa de academia, roupas que expõem o corpo. 1 Timóteo 2,9 tem a lei da modéstia, que a mulher se atavie em traje honesto, com pudor e modéstia. Então, se baseando nesse versículo, eu creio que não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupas sensuais que exponham o corpo. No caso, seria uma exceção ao pecado. Não existe lugar apropriado ou específico onde certas práticas pecaminosas não seja pecado, como sendo um lugar específico ou apropriado para certas práticas ou para certos tipos de roupas, como academia ou praia, por exemplo. Praia como sendo um lugar apropriado para andar seminu. Fora seria pecado. Na praia não, porque é um lugar apropriado. Nesse caso seria uma exceção. Não acredito que Deus abriria uma exceção para o pecado. Então me desculpe, não existe exceção. Aquilo que for pecado, será pecado em qualquer lugar. Outros me disseram que são contra frequentar academia, porque algumas mais parece uma balada, uma danceteria, com luzes e música alto. Perto da minha casa, que a uma quadra da minha casa, tem uma bem grande, que à noite parece uma danceteria. É música alto, luzes coloridas. Alguns definem assim, que o exercício que é feito lá não é pecado, mas o ambiente é. Então, nesse caso aqui, quem acha que é pecado, então que vá quando o movimento for menor, ou de dia, que a gente passa lá, vê só algumas pessoas, sabe? Dá para contar nos dedos o tanto de pessoas que tem lá dentro. E é tudo calmo, silencioso. Agora, se a pessoa é de uma igreja que proíbe certas práticas, como esta da academia, por exemplo, a pessoa não poderá fazer. Eu vou dar um exemplo aqui de um homem que me escreveu aqui no canal. Ele disse que era da igreja Deus e Amor.
E lá eles proíbem o uso de bermuda. E então, esse irmão, eles descobriram que ele usa bermuda e deram disciplina para ele. Daí eu disse para ele, ainda que a bermuda não seja pecado, mas a rebelião é. Hebreus 13:17 diz que devemos obedecer aos nossos pastores. Quando a pessoa vai para uma igreja, antes a pessoa deve conhecer sua doutrina. Se tiver algo que não concorde, então não vá. Se for, deverá se adequar e se adaptar às suas regras ou doutrinas, mesmo que não concorde, pois a pessoa foi sabendo. Mesmo que tais coisas não tenham fundamento bíblico, ou você acha que não seja pecado, ou talvez não seja pecado, se não concorda, não vá. Se for, deverá obedecer. Porque ainda que tais práticas não sejam pecado, mas a rebelião é. Quando você se rebelar, estará pecando. Exercício físico não é pecado. Mas usar roupa que expõe o corpo de forma sensual para mostrar o resultado é. Da mesma forma, expor o corpo com pouca roupa para mostrar o resultado dos exercícios também é pecado. É como eu sempre digo por aqui, tem coisas que em si não é pecado, mas pode conduzir ao pecado devido ao mau uso, os excessos. O cuidado com o corpo não é pecado, desde que não tire ou modifique as características do corpo. Por exemplo, homens muito musculosos, como vemos na internet, até na televisão, que passam dos limites. Definir o corpo é uma coisa, mas estragar o corpo do modo que fazem por aí, com certos exageros, aí não creio que seja correto. Mulheres cortam os ossos da costela para afinar a cintura. Então, no caso, é não concordar com a maneira que Deus a fez. Tem mais um princípio que Paulo aplicou, Romanos 14:21. É bom não comer carne, nem beber vinho ou qualquer outra coisa em que teu irmão se escandalize, tropece em si e enfraqueça. Tudo que divide opinião, correto é não fazer. Principalmente no caso de homem, aí que são muitos musculosos, mas não um pastor, uma pessoa que a Bíblia na mão, muitos não vão gostar. Então é algo que divide opinião. Coisa que divide opinião, que cause escândalo por parte de alguns, que divide opiniões, o correto é não fazer. Agora, emagrecer, fazer lipoaspiração para tirar gordura, cirurgia para perder peso, cirurgia plástica para correção estética, não é pecado. Como orelha de abano, coisa que causa constrangimento na pessoa, apelido, por silicone nos seios porque é pequeno ou é caído, para melhorar a autoestima da pessoa, não é pecado e não é errado. O que não pode é modificar as características normais. Agora, para correção, não é errado. Não vejo erro nenhum. O cristão deve ter moderação em certas coisas para não ultrapassar os limites da moderação. Mas certas coisas em si não é pecado, embora possa conduzir, nessa questão aqui da academia, pode conduzir ao pecado, mas se ele tiver equilíbrio e controle, ele não vai cometer pecado. Deve ter equilíbrio e saber discernir e interpretar as coisas, tudo que ele for fazer. Tem gente que exagera num ponto e tropeça em coisas básicas. Tudo é pecado, mas vive xingando, falando palavrão, falando mal da vida dos outros e acaba tropeçando em outras coisas. Então aqui é uma questão de controle, de autocontrole e moderação. Obrigado a todos mais uma vez. Clique em gostei se você gostou. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Clique no sininho. Até o próximo.